Pouco a pouco Deus vai trabalhando. Deuteronômio capítulo 7, versículo 22. O Senhor teu Deus lançará fora estas nações pouco a pouco de diante de ti. Vivemos em uma geração que quer tudo imediatamente. Resultados imediatos, respostas imediatas, mudanças imediatas. Queremos plantar hoje e colher amanhã. Começar hoje e vencer amanhã. Orar hoje e ser transformados amanhã. Mas Deus trabalha de forma diferente. Muitas vezes queremos que Deus remova todas as nossas dificuldades de uma só vez. Todos os nossos medos, todos os nossos defeitos, todas as nossas fraquezas, todas as nossas fortalezas mentais. Mas Deus nem sempre faz assim. Quando o povo de Israel estava prestes a entrar na terra prometida, Deus fez uma declaração surpreendente. Ele disse que expulsaria os inimigos pouco a pouco, não de uma vez, não instantaneamente, pouco a pouco. Isso parece estranho à primeira vista. Se Deus tinha poder para fazer tudo de uma vez, por que não fez? Porque Deus não estava apenas preocupado com a terra. Ele também estava trabalhando no coração do povo. Muitas vezes queremos apenas o resultado, mas Deus se importa com o processo. Porque é durante o processo que aprendemos a confiar. É durante o processo que crescemos. É durante o processo que amadurecemos. A renovação da mente funciona da mesma forma. Muitas pessoas começam essa caminhada esperando mudanças rápidas, mas logo descobrem que algumas batalhas não desaparecem da noite para o dia. Alguns pensamentos precisam ser combatidos várias vezes. Alguns hábitos levam tempo para perder a força. Algumas fortalezas são derrubadas tijolo por tijolo. E quando isso acontece, surge uma pergunta: por que está demorando tanto? Talvez porque Deus esteja fazendo em você algo maior do que simplesmente resolver um problema. Talvez Ele esteja formando caráter. Talvez esteja fortalecendo sua fé. Talvez esteja ensinando você a depender mais dele do que de si mesmo. A transformação verdadeira não acontece de uma vez. Ela acontece pouco a pouco. Pensamento por pensamento. Escolha por escolha. Passo por passo. E mesmo quando parece que nada está acontecendo, Deus continua trabalhando. Porque aquilo que Deus começa, Ele também termina. Por isso, não tenha pressa. Não desanime, continue caminhando, continue aprendendo, continue confiando, porque Deus ainda está trabalhando em você. Pouco a pouco. Deuteronômio capítulo 7, versículo 22. O Senhor, teu Deus, lançará fora estas nações pouco a pouco de diante de ti. Você já percebeu como queremos tudo rápido? Queremos mudar rapidamente, queremos vencer rapidamente, queremos crescer rapidamente, queremos ser transformados rapidamente. Vivemos em uma geração que se acostumou com o imediato. Uma mensagem chega em segundos, uma pesquisa aparece em segundos, uma resposta aparece em segundos. E sem perceber, começamos a esperar que Deus também trabalhe dessa forma. Mas Deus nem sempre trabalha na velocidade que nós queremos. Muitas vezes queremos que Deus remova todos os nossos problemas de uma só vez. Todos os nossos medos, todas as nossas fraquezas, todos os nossos hábitos errados, todas as nossas fortalezas mentais. Mas quando observamos a forma como Deus trabalhou com seu povo, percebemos algo interessante. Quando Israel estava prestes a entrar na terra prometida, Deus fez uma promessa. Ele disse que expulsaria os inimigos, mas não disse que faria isso instantaneamente. Não disse que faria tudo em um único dia. Ele disse que faria pouco a pouco. Pense nisso por um instante. O Deus que abriu o mar. O Deus que enviou maná do céu, o Deus que realizou milagres extraordinários, escolheu agir pouco a pouco. Por quê? Porque Deus não estava apenas entregando uma terra, Ele estava formando um povo. Muitas vezes estamos tão focados na libertação que esquecemos da preparação. Queremos o resultado,
mas não queremos o processo. Queremos a vitória, mas não queremos a caminhada. Queremos a colheita, mas não queremos o crescimento. E é exatamente durante o processo que Deus trabalha nas áreas mais profundas da nossa vida. A renovação da mente funciona da mesma maneira. Muitas pessoas iniciam essa jornada esperando mudanças rápidas, mas logo descobrem que algumas batalhas não desaparecem da noite para o dia. Alguns pensamentos precisam ser confrontados várias vezes. Alguns hábitos levam tempo para perder a força. Algumas fortalezas são derrubadas tijolo por tijolo, pouco a pouco. E quando os resultados demoram, surge uma pergunta: será que Deus se esqueceu de mim? Talvez a pergunta correta seja outra: será que Deus ainda está trabalhando em mim? Porque nem toda mudança é visível imediatamente. Uma árvore cresce por muito tempo antes de produzir frutos. Uma construção leva meses antes de mostrar sua forma completa. E a transformação também acontece assim. Pouco a pouco, passo por passo, escolha por escolha, pensamento por pensamento. Existe outra verdade importante nessa passagem. Deus disse que não entregaria tudo de uma vez para que as feras do campo não se multiplicassem. Isso nos ensina algo profundo. Nem sempre estamos preparados para receber tudo aquilo que pedimos. Às vezes, Deus nos faz crescer antes de nos entregar aquilo que desejamos, porque uma bênção recebida sem maturidade pode se transformar em problema. Por isso, Deus trabalha em nós antes de trabalhar ao nosso redor. Primeiro o coração, depois as circunstâncias, primeiro a mente, depois os resultados, primeiro a transformação interior, depois a transformação exterior. O apóstolo Pedro escreveu, 1 Pedro capítulo 5, versículo 10. O Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, firmará, fortificará e fundamentará. Observe a expressão, depois de terdes sofrido por um pouco. Ninguém gosta de esperar. Ninguém gosta de atravessar dificuldades. Mas muitas vezes é durante esse período que aprendemos a depender de Deus. Quando tentamos resolver tudo sozinhos, descobrimos nossos limites. Quando nossas forças acabam, aprendemos a confiar na força de Deus. E quando finalmente chega a libertação, percebemos algo. Não fomos nós que vencemos sozinhos. Foi Deus quem nos sustentou durante todo o caminho. Talvez você esteja vivendo um processo neste momento. Talvez esteja lutando contra algo há muito tempo. Talvez esteja cansado porque a mudança parece lenta. Mas não confunda lentidão com abandono. Deus não está atrasado. Deus não se esqueceu de você. Deus continua trabalhando, pouco a pouco. E aquilo que hoje parece um processo interminável, um dia será visto como parte da transformação que Deus estava realizando em sua vida. Romanos capítulo 8, versículo 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Depois de entender que Deus trabalha pouco a pouco, existe uma segunda verdade que precisamos aprender, talvez até mais importante. O que fazer quando falhamos durante o processo? Porque uma coisa é certa, quem está tentando mudar vai errar, quem está tentando crescer vai tropeçar. Quem está renovando a mente terá dias bons e dias ruins. E é justamente nesses momentos que muitas pessoas desistem. Não porque a mudança seja impossível, mas porque acreditam que um erro apagou todo o progresso que já haviam conquistado. Talvez você conheça essa voz, aquela voz que diz, você nunca vai mudar, você sempre faz a mesma coisa. Não adianta tentar, olha você errando de novo, mas existe uma diferença enorme entre falhar e ser um fracasso. Falhar é algo que acontece, ser um fracasso é uma identidade, e Deus nunca chamou seus filhos de fracassados. Pense em um bebê aprendendo a andar, ele cai. Levanta, dá 2 passos, cai novamente, tenta outra vez e continua.
Ninguém olha para aquele bebê e diz, desista. Ninguém diz, você nunca vai aprender. Todos entendem que cair faz parte do aprendizado. Então, por que somos tão duros conosco mesmos? Por que aceitamos condenação quando estamos aprendendo a caminhar espiritualmente? O inimigo sabe que não precisa derrotar uma pessoa que desistiu. Ela já parou sozinha. Por isso, uma das armas mais usadas contra nós é o desânimo. Primeiro vem o erro, depois vem a culpa, depois vem a condenação, depois vem o desânimo e, finalmente, vem a desistência. Mas Deus nos chama para um caminho diferente. Quando você cair, levante. Quando errar, aprenda. Quando falhar, recomece, porque o erro não define quem você é. Ele apenas mostra que você ainda está em processo. E talvez seja exatamente aqui que muitas pessoas travam. Elas acreditam que a transformação deveria acontecer instantaneamente. Mas Deus nunca prometeu transformação instantânea. Ele prometeu transformação. E existe uma diferença enorme entre as duas coisas. O desânimo nasce quando olhamos apenas para aquilo que ainda falta. Mas a esperança nasce quando percebemos aquilo que Deus já fez. Por isso o salmista perguntou, Salmo capítulo 42, versículo 5, Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus. Observe que o salmista não estava falando com outra pessoa. Ele estava falando consigo mesmo. Às vezes, precisamos fazer o mesmo. Precisamos lembrar nossa própria mente daquilo que Deus já prometeu. Porque nem todo pensamento que entra na sua mente merece ser acreditado. Alguns pensamentos precisam ser confrontados, outros precisam ser rejeitados e outros precisam ser substituídos pela verdade. Talvez você já tenha pensado, não vou conseguir, estou cansado, nada muda. Deus não está me ouvindo. Mas e se você começasse a responder de forma diferente? E se dissesse, estou avançando mesmo que lentamente. Deus ainda está trabalhando em mim. Hoje posso recomeçar. A misericórdia de Deus se renova a cada manhã. Eu não vou desistir. Então, percebe a diferença? Os pensamentos que alimentamos acabam influenciando a direção da nossa vida. Por isso a renovação da mente é tão importante. A batalha não começa nas circunstâncias. Ela começa nos pensamentos. E quando os pensamentos mudam, as escolhas mudam. Quando as escolhas mudam, os hábitos mudam. Quando os hábitos mudam, a vida muda. Muitas vezes queremos tudo imediatamente. Mas Deus usa o tempo para trabalhar áreas que nem percebemos. Enquanto esperamos, Ele fortalece nossa fé. Enquanto esperamos, Ele desenvolve nossa paciência. Enquanto esperamos, Ele nos ensina a confiar. O tempo de Deus não está atrasado. O tempo de Deus é perfeito. Talvez hoje você ainda não esteja onde gostaria. Talvez ainda existam áreas que precisam mudar. Talvez ainda existam batalhas acontecendo dentro de você, mas não permita que isso produza condenação. Produza perseverança, porque Deus não terminou a obra que começou. O mesmo Deus que iniciou a transformação é o Deus que a completará. Por isso, seja paciente consigo mesmo. Continue caminhando. Continue escolhendo os pensamentos corretos. Continue confiando. Continue avançando. E quando olhar para trás, perceberá que Deus estava fazendo exatamente o que prometeu, trabalhando em você, pouco a pouco.